Existe uma dor imensa em descobrir que deixamos a maior oportunidade de nossa vida passar. Imagina aqueles homens, estávamos na fronteira. Rapaz, quando a gente pensa em decisões que nós tomamos na vida, poxa, eu tive uma oportunidade e desprezei. Dá uma tristeza, um vazio no coração, né? Este último ponto de nossa reflexão traz uma urgência espiritual que jamais podemos ignorar. Precisamos de arrependimento e fé em Cristo agora para entrarmos no paraíso. Adiar nossa entrega e obediência a Deus é um jogo extremamente perigoso. Já pensou quantos vão estar lá no dia dos juízos? Quantas oportunidades eu tive? Me chamaram para a igreja, me leram passagem bíblica, me deram folheto e eu sempre amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. Olhe para a tristeza, para o triste lamento do povo no deserto. Depois de terem desobedecido e fracassado, eles choraram perante o Senhor. Mas o texto registra uma verdade terrível. Porém, o Senhor não vos ouviu. A porta para aquela geração havia se fechado definitivamente. Que essa história sirva de despertamento profundo para nós. Se fecharam para ele, pode se fechar para nós. Porque quando há uma recusa deliberada da nossa parte, o evangelho passa para outro. Lembra que convidou alguém para a festa e o pessoal disse não quis? Manda, sai pela rua, convida os que estão aí desocupados, os pobres, os miseráveis, tragam para a minha festa, para que a minha casa se encha. Não deixemos para buscar o Senhor apenas quando as consequências da desobediência baterem à nossa porta. O tempo da salvação é hoje. Entreguemos o coração a Jesus e nos arrependamos sinceramente. Vivamos pela fé agora, enquanto Ele está de braços abertos para nos receber e conduzir em segurança à eternidade. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Existe uma diferença entre a tristeza que leva ao céu e o simples medo de sofrer. A dura verdade é que muitos têm abandonado o caminho do pecado, não porque ouviram o apelo do Senhor, mas apenas porque não querem sofrer as consequências presentes desse erro. Sim, quando agimos assim, isto não é arrependimento, é puro instinto de sobrevivência. Pensemos nos israelitas, descrito aí no texto. Eles choraram amargamente perante o Senhor, mas Deus não os ouviu. Por quê? Porque o choro era o desespero de quem perdeu uma batalha e não a tristeza de quem feriu o coração de Deus. Eles estavam chorando porque não tiveram o que eles queriam. Eles não estavam tristes porque ofenderam o Senhor. Lembremos também da mulher de Ló. Ela correu de Sodoma porque chovia fogo e enxofre, tentando salvar a própria pele. No entanto, o seu coração nunca saiu daquela cidade corrompida. Ao olhar para trás, ela revelou que amava o pecado e apenas temia o juízo, terminando transformado em uma estátua de sal. Avaliemos o nosso coração diante de Deus. O choro é por termos ofendido a santidade de Deus ou apenas para escapar da punição? O verdadeiro arrependimento não foge apenas das chamas. Ele abandona o pecado e corre para os braços de Cristo. Porque Pedro negou a Jesus e foi chorar. Judas traiu a Jesus. Foi aos líderes religiosos e disse: pequei contra sangue inocente. E foi se enforcar. Porque ele não correu para Deus. O Pedro se humilhou na presença de Deus. Deus não olha apenas para as nossas lágrimas. Ele sonda a motivação por trás de cada uma delas. É doloroso admitir, mas a realidade é que muitos têm sentido tristeza não por terem ofendido a santidade do Senhor, mas porque os seus projetos pessoais
foram frustrados e agora estão sofrendo os danos dos seus próprios erros. É como quarta-feira de cinza no Salvador. O pessoal faz o pedido de perdão de pecados. Está triste não porque pecou, está triste porque acabou. Estão pensando já na sequência. Precisamos ser sinceros. Muitas vezes isto não é arrependimento, mas apenas o choro de pessoas mimadas na presença do Senhor. Não vou entrar, não vou entrar, não vou entrar. A Bíblia nos ensina que chorar não é garantia de perdão. O lamento de Israel não comoveu o coração de Deus, pois era fruto de uma frustração rebelde e não de uma conversão. O apóstolo Paulo nos alerta que existe a tristeza do mundo, que produz apenas a morte, e a tristeza segundo Deus, que produz vida e salvação. Qual tem sido o motivo do seu choro, do nosso choro? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Meu Deus. Quando as coisas dão errada devido às nossas falhas, devemos pedir ao Espírito Santo que arranque o nosso orgulho. O verdadeiro arrependimento é aquele que não chora por ter perdido uma bênção ou sofrido um prejuízo, mas chora profundamente por ter entristecido o abençoador, Deus. Davi, quando caiu na real, disse: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Deus é Pai infinitamente amoroso, mas Ele também sonda as profundezas do nosso coração e não se deixa enganar pelas encenações. Ele denunciava os fariseus, né? Raça de hipócritas, fingidos. A Bíblia relata que ele simplesmente não se comoveu com o teatro de Israel no deserto. Eles choraram muito, mas o Senhor fechou os seus ouvidos porque sabia que não havia ali uma disposição real de mudança. Contudo, há uma promessa maravilhosa para nós hoje. Deus atentará com graça e amor para todos aqueles que confessam os seus pecados e os deixam. Isso é maravilha. Se tentarmos encobrir nossas falhas, justificamos erros ou chorarmos apenas para evitar o castigo, a nossa vida espiritual ficará estagnada. Porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Mas no exato momento em que rasgamos a alma diante do Senhor, confessamos os nossos pecados sem desculpas e decidimos abandoná-lo, a porta do céu se abrirá. O teatro afasta a presença de Deus, mas o coração verdadeiramente quebrantado atrai a sua pessoa. Um coração contrito e compungido, Deus não desprezará. Lembra que Manassés fez o que fez? Adorou todo tipo de ídolo. Possivelmente foi culpado da morte do profeta Isaías, mas lá no cativeiro ele confessou seus pecados e Deus fez ele voltar para a terra. Nós já sentimos aquela dor aguda na alma logo após perceber que falhamos com Deus? Essa tristeza sincera por termos desobedecido e ofendido ao Senhor está sempre presente no coração verdadeiramente arrependido. Diferente do choro mimado de que apenas perdeu algo, essa lágrima nasce de um amor que não queria ter decepcionado o Pai. Quando Jesus olhou para esse tipo de quebrantamento, ele não pronunciou condenação, mas sim uma bênção maravilhosa. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É o choro verdadeiro na presença do Senhor. Há um consolo inexplicável reservado para aqueles que não escondem o seu pecado, mas choram por ele aos pés da cruz. Se o nosso coração está dolorido e contrito hoje pelas falhas, não nos afastemos do Senhor. O nosso choro sincero não atrairá a rejeição divina, mas sim um abraço acolhedor, perdoador e consolador do nosso Pai.
Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Quando pensamos na eternidade e nas promessas maravilhosas do nosso Criador, precisamos encarar uma verdade que não pode ser negociada. O abandono do pecado é uma necessidade para todo e qualquer ser humano. Se tentarmos nos apegar às nossas falhas de estimação e às paixões deste mundo, ficaremos impedidos de entrar no novo céu e numa nova terra que o Senhor preparou. Arrependei-vos e credes no Evangelho. No entanto, o Evangelho não é apenas sentença, é um convite. A palavra nos chama com amor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Deus deseja zerar nossa conta. Ele quer apagar o nosso passado e reescrever a nossa história. Mas isso exige da nossa parte uma decisão. Virar as costas para o pecado e nos voltarmos inteiramente para Deus. Abandonemos aquilo que ofende a Deus. Recebamos o cancelamento das nossas dívidas pela cruz e preparemo-nos para habitar na gloriosa cidade de Deus.